João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Explicação: Jesus se apresenta como a fonte genuína de vida espiritual. A imagem da videira era familiar aos judeus, que viam Israel como a videira de Deus. Jesus agora se declara a videira verdadeira, indicando que ele é o cumprimento de tudo o que Israel deveria ser. Deus Pai é o agricultor que planta, cuida e cultiva. Versículo 2. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Explicação: existem dois tipos de ramos ligados à videira. Os que não produzem fruto, crentes nominais, sem compromisso real, são removidos. Os que produzem fruto, verdadeiros discípulos, são podados. A poda representa as disciplinas, provações e ensinamentos que Deus permite para purificar o caráter do crente e aumentar sua produtividade espiritual. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Explicação: Jesus assegura aos discípulos que eles já foram purificados. Essa limpeza não veio por obras humanas, mas pela recepção e obediência à palavra de Cristo. A palavra de Jesus tem poder para santificar e transformar aqueles que a recebem. Versículo 4. Estem em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Explicação: o verbo estem indica permanência contínua, não algo passageiro. Assim como o ramo depende totalmente da videira para sobreviver e produzir, o cristão depende integralmente de Cristo. Não se trata de esforço próprio, mas de união vital e constante com Ele. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Explicação: Jesus reafirma a relação de dependência. A expressão sem mim nada podeis fazer não se refere apenas a atividades espirituais, mas a qualquer coisa de valor eterno. O fruto é o resultado natural da comunhão com Cristo, não um esforço humano isolado. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Explicação: a consequência da separação de Cristo é a inutilidade espiritual, e o juízo. Isso simboliza o destino daqueles que professam fé, mas não têm união genuína com Cristo. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Explicação: a permanência em Cristo e a interiorização de sua palavra cria um alinhamento de vontades. Quando os desejos do crente estão em sintonia com a vontade de Deus, a oração se torna poderosa e eficaz. O tudo é condicionado a essa comunhão. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Explicação: a glória de Deus não está apenas na produção de fruto, mas na abundância. Permanecei no meu amor. Explicação: o amor de Jesus pelos discípulos tem a mesma qualidade, intensidade e eternidade do amor do Pai por ele. Não é um amor qualquer, mas o próprio amor divino. O convite permanecei sugere uma habitação contínua nessa esfera de amor. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Explicação: a obediência não é a causa do amor de Deus, mas a evidência de que permanecemos nesse amor. Jesus é o modelo perfeito. Ele obedeceu ao Pai e permaneceu em seu amor. A obediência é o caminho da permanência. Versículo 11. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Explicação: o propósito de todo esse ensino é a alegria. Não uma alegria superficial ou circunstancial, mas o gozo profundo que vem da comunhão com Cristo, o mesmo gozo que ele possui. Esta alegria é completa, plena e satisfatória. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Explicação: o amor mútuo entre os discípulos não é opcional, é mandamento. O padrão é elevadíssimo. Amar como Jesus amou sacrificialmente, incondicionalmente e praticamente. Esse amor é a marca distintiva dos seguidores de Cristo. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Explicação: Jesus define a maior expressão de amor,
o sacrifício da própria vida em favor dos amigos. Ele estava prestes a demonstrar esse amor na cruz, estabelecendo o padrão máximo para seus seguidores. Não há amor maior que o amor sacrificial. Versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Explicação. A amizade com Jesus está ligada à obediência prática. Não se trata de uma amizade superficial ou meramente emocional, mas de uma relação íntima que se expressa em submissão voluntária à sua vontade. Versículo 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Explicação. Jesus eleva o relacionamento a um novo patamar. Servos obedecem sem entender os propósitos. Amigos têm acesso aos segredos e planos do coração. Cristo revelou aos discípulos a verdade sobre o Pai, tratando-os como confidentes íntimos. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Explicação. A iniciativa é totalmente divina. Jesus os escolheu com um propósito específico: missão vades, produtividade deis fruto e permanência fruto permaneça. A oração eficaz em nome de Jesus está ligada ao cumprimento desse propósito. Versículo 17. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Explicação. Jesus repete o mandamento do amor, enfatizando sua importância central. O amor fraternal é a marca registrada dos discípulos de Cristo e a evidência visível da união com Ele. É o resumo de todos os mandamentos. Versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Explicação. Jesus prepara os discípulos para a realidade da perseguição. O ódio do mundo não é algo pessoal contra eles, mas é direcionado primeiro a Cristo. Sofrer por amor a Ele é compartilhar de sua experiência. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Explicação. A razão do ódio é a separação. Os discípulos foram tirados do sistema mundial, e agora pertencem a Cristo. O mundo ama aqueles que compartilham seus valores, mas rejeita aqueles que testemunham contra ele. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Explicação. O princípio da identificação com Cristo inclui tanto o sofrimento quanto a aceitação. Os discípulos devem esperar o mesmo tratamento que Jesus recebeu: perseguição de alguns, mas fé e obediência de outros. Versículo 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Explicação. A perseguição tem uma causa específica: o nome de Jesus. A raiz do problema é o desconhecimento de Deus. Quem não conhece o Pai não reconhece o Filho, e por isso rejeita seus mensageiros. Versículo 22. Se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Explicação. A vinda de Jesus aumentou a responsabilidade humana. Antes, a ignorância podia ser atenuante. Agora, com a revelação clara através de Cristo, a rejeição se torna imperdoável. O pecado da incredulidade não tem justificativa. Versículo 23. Quem me aborrece a mim, aborrece também a meu Pai. Explicação. A unidade absoluta entre Jesus e o Pai. Não é possível separá-los. Rejeitar o Filho é rejeitar o Pai que o enviou. O ódio a Jesus é, em essência, ódio a Deus. Versículo 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora, viram-nas e me aborreceram a mim, e a meu Pai. Explicação. As obras milagrosas de Jesus, curas, ressurreições, sinais eram evidências incontestáveis de sua divindade. Ninguém na história fez as obras que ele fez. Testemunhar esses sinais e ainda assim rejeitá-lo agrava a culpa do pecado. Versículo 25. Mas isso é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa.